Vocês conhecem discos que poderiam ser muito legais, mas deram muito errado? Esse é o assunto aqui do nosso vídeo e eu trago 5 deles pra gente bater um papo. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, você já teve a sensação de ser enganado ao ouvir um determinado disco pela primeira vez? Aquele disco que você termina de ouvir e você sente um incômodo dentro da tua alma, como se teu fígado tivesse se transformado numa chaleira de água fervente. Esse é o assunto aqui do nosso vídeo. Claro que antes você vai fazer sua inscrição no canal, visitar a nossa loja que tem uns produtos bem legais. Isso acontece quando você cria um tipo de expectativa em relação ao álbum do seu ídolo, da sua banda favorita. E aí, cara, os caras aparecem com uma merda babilônica a ponto de você checar se você está realmente ouvindo o disco certo que você tem em mão, se tem a ver com a capa que você está ouvindo. Pode apostar que isso já aconteceu com você e com todo mundo. E acontece hoje em dia e vai acontecer para sempre, até o final da sua existência. Eu mesmo, por exemplo, eu dentro da minha profissão, eu tento não esperar nada de quem quer que seja antes de ouvir o novo disco. Eu não crio expectativas. Não importa de qual artista ou banda. E muitas vezes, mesmo assim, eu sou surpreendido por verdadeiras bombas musicais, né? Eu selecionei para você nesse vídeo 5 discos que causaram uma surpresa muito desagradável, não apenas em mim, cara, mas para muita gente que gosta de música de verdade. Claro que milhares de fãs baba-ovos dessa turma que eu vou trazer aqui para vocês, entorpecidos por aquela idolatria cega, que eu falo sempre, idolatria cega e burra ao mesmo tempo, eles sempre vão defender essas porcarias que eu trouxe aqui para vocês. Agora, cabe a você ouvir, ponderar os meus argumentos e chegar, evidentemente, às suas próprias conclusões. O primeiro deles não poderia ser outro, cara, o Saint Anger do Metallica, que foi um disco que foi fruto de uma indecisão criativa tremenda, e esse disco seria um passo decisivo para apagar a má impressão causada nos fãs mais radicais por causa do Load e do Reload. Porque os fãs desmiolados da banda, os caras não conseguiram engolir a sonoridade do Metallica nesses 2 discos, que eu acho muito legais. Só que deu tudo errado. Os caras buscaram uma inovação, vamos dizer assim. Eles estavam sem baixista praticamente. E eles tinham uns conflitos internos absurdos. Você sabe muito bem da história já, né? A banda ela entrou em estúdio e ela gravou uma coleção de canções, umas músicas absolutamente sofríveis, cara, com uma agressividade falsa, barata, você tá entendendo? E tudo evidentemente permeado por um som de bateria horroroso, cara. Eu já cansei de falar que o Lars tocando nesse disco parece que ele tá tocando umas latas de goiabada. Um negócio péssimo. Assim, não tem solo de guitarra da parte do Kirk Hammett, mesmo em várias canções que pediam isso. E o pior, cara, a produção ela é confusa, ela não tem um direcionamento concreto, é uma zona total. Quando a gente ouve músicas, por exemplo, com a faixa título e a Unnamed Feelings, dá pra sacar que tinha alguma coisa que estava muito errada dentro da banda. E a gente sabe que era verdade. Outro disco, por exemplo, que causou muita irritação e poderia ser um disco legal, foi o Asylum do Kiss. Até porque a coisa já não vinha bem na época, né? O Kiss, na verdade, eles foram obrigados a abandonar aquela maquiagem para criar um fato novo, né? Eu já contei isso no Aposto que Você Não Sabe do Kiss. Que voltasse a fazer com que os discos fossem vendidos e que eles não tivessem prejuízos na venda de ingressos de shows.
Então, o que os caras do Kiss resolveram fazer, cara? Eles redirecionaram o som deles para aquele hard rock pop farofa que estava rolando nos Estados Unidos e que estava fazendo a fama, por exemplo, de banda de quinta categoria, né? Você lembra, né? Dokken, Bon Jovi, essas coisas todas. E aí o que acontece? O Kiss tentou embarcar nessa onda, né? E aí o Gene Simmons e o Paul Stanley, eles capitanearam uma mudança de rumo. E isso resultou num disco pavoroso, que é o Animalize, de 1984. Mas é um disco que tinha lá umas 2 ou 3 canções até que razoáveis. Só que até mesmo os fãs mais radicais do Kiss, cara, eles não estavam preparados para um ano depois, em 85, surgir o Asylum, cara. O Asylum marcou a estreia do bom guitarrista, o Bruce Kulick, né? Que o irmão, o Bob Kulick, já era um velho parceiro da banda, né? Embora não acreditado. Só que o disco, cara, tem umas sequências de canções das mais horríveis dentro da história do rock, cara. Cara, eu confesso a você, eu tenho que admitir, cara, que é preciso ser muito sem noção para você incluir num mesmo disco algumas merdas assim monumentais, como por exemplo o Who Wants to Be Lonely, que tem um refrão dos mais pavorosos de todos os tempos. Aí tem uma outra música chamada Who All Night. Who All Night. Aí tem Trial by Fire, tem Anyway You Slice, Rather for Love e mais outras barbaridades, cara. Ó, pra não dizer que o disco inteiro é uma porcaria, tem uma canção ali chamada Tears of Falling, que até poderia ter sido incluída naquele disco solo do Paul Stanley. Nada mais do que isso. E vou falar uma coisa pra você, meu amigo. Se você tá achando que essa porcaria desse disco dentro da discografia da banda foi um acidente, pode esquecer, cara, porque depois eles lançaram um outro disco igualmente pavoroso, que é o Crazy Nights, 2 anos depois. E foi realmente a prova de que o Kiss estava irremediavelmente desorientado. Estavam grogues dentro de em termos criativos, dentro de um universo, cara, que eles não conseguiram digerir. Eles estavam num nível de torpor tão grande que só quando morreu o Eric Carr e eles trouxeram o Eric Singer, que aí sim eles soltaram um disco sensacional, que foi o Revenge. Mas isso é uma outra história. Fala, batera! Dezembro nem bem começou e já é Natal no Ivan Buzik Curso Bateria. Comprando o Ivan Buzik Curso Bateria em dezembro, você vai ganhar inteiramente grátis esse pad assinatura Ivan Buzik Dr. Sim da Gorilla. E tem mais! Para os 50 primeiros compradores, quem paga o frete sou eu. Nem o frete você vai pagar. Feliz Natal com Ivan Buzik Curso Bateria. Claro que eu não poderia deixar de falar do Hot Space do Queen, que é um disco que personifica muito bem aquela frase do coronel, do personagem do Marlon Brando no Apocalipse Now, do Coronel Kurtz, que ele fala o horror, o horror, o horror. Isso define muito bem, cara, esse disco, que é um dos piores discos da história mundial da música, todos os tempos. E aí é curioso porque esse disco ele surgiu, cara, porque quando a banda ficou meio que surpresa com a boa receptividade do álbum anterior, que era o The Game, que é um disco razoável, o Freddie Mercury e os seus comparsas, eles vislumbraram a possibilidade de ganhar muita grana ao tornar o som do grupo mais próximo de uma sonoridade pop, de uma sonoridade new wave, né? Que estava muito em voga na época e que era também igualmente palatável para as rádios. Só que com exceção do ótimo dueto do Freddie Mercury com o David Bowie em Under Pressure, o vocalista do Queen, ele acabou tomando as rédeas desse disco. Ele arrastou a banda inteira
pra dentro de um repertório de umas canções muito ruins, insípidas, assim, com uma interpretação abaixo da crítica em termos de espontaneidade e principalmente, cara, de um cara que tinha voz como o Freddie Mercury, cara. E é inacreditável, cara, que os caras realmente tinham pensado que umas aberrações que eles compuseram, tipo Body Language, Backchat, e a pior de todas, que é Las Palavras de Amor, você ouvir esse disco, cara, é de chorar de tristeza. Principalmente porque você percebe que a banda, cara, ela tava tentando soar como se fosse um Supertramp de 8ª categoria. E o mais incrível é eles acharem que eles iam arregimentar novos fãs, iam agradar os antigos admiradores e vender mais discos, cara. Uma insanidade. O resultado foi um disco sem qualquer vestígio de alma, sabe? Um disco frio, frio que nem um cadáver de uma foca. Obviamente o disco teve uma péssima receptividade, e isso foi numa proporção tamanha, cara, que os integrantes da banda começaram a brigar cada vez mais nos bastidores por causa dessa grande mancada. Tanto que, inclusive, eles encurtaram a turnê promocional do disco e eles deram umas férias, assim, a si mesmos, para que cada um fizesse o que bem entendesse. E depois até que fez bem, porque eles voltaram, de uma certa forma, um pouco revigorados, quando eles soltaram um disco interessante, que é o The Works, um pouquinho mais pesado, mas também não muito. O The Works, aliás, que é esse disco aqui, ó, tá? Que é o que tem Radio Gaga, tem Hammer to Fall, tem I Want to Break Free. Tá, é legal. Outro disco que foi uma pisada na bola incrível, cara, foi o Slaves and Masters do Deep Purple. Depois de uma volta da formação clássica que rendeu um disco que é legal, né? Embora eu ache um pouco superestimado, que é o Perfect Strangers. E aí depois eles soltaram um outro disco ridículo, que é aquele House of Blue Light. A tensão entre o Rich Blackmore e o Ian Gillan voltou com força total. E as brigas e discussões chegaram a um ponto tal que o Ian Gillan pegou o boné e se mandou. E aí o Rich Blackmore, sentindo-se finalmente dono do grupo, né? Coisa que, aliás, como havia acontecido na época que ele montou o Rainbow, né? E aí o que o Rich Blackmore fez, cara? Ele tratou de colocar um conhecido capacho, né? Bem bonzinho, bem obediente no lugar do Ian Gillan, que era o cafonérrimo vocalista John Lynn Turner, né? Que é o único cantor que, na hora dele entrar no outro país, cara, ele tem que entrar com o passaporte dele e a peruca dele tem um outro passaporte, tá? Pra ter uma ideia. E aí ele lançou esse Slaves and Masters, que é uma clara alusão ao papel que agora ele desempenhava dentro da banda, cara, já cansada e envelhecida. Os caras eram os slaves e ele era o master. E essa sensação de liderança era tamanha que o Blackmore, inclusive ele apostou numa música, uma música mais fraca que Café de Orfanato, e ele apostou que essa música, cara, ia ser um estouro nos Estados Unidos, que é uma música chamada King of Dreams. Uma insanidade total. Aliás, ele vinha tentando estourar nos Estados Unidos desde a época do Rainbow, quando ele soltou esse disco aqui, ó, o Down to Earth, né? E é óbvio que deu errado, né? Não apenas ninguém dos Estados Unidos deu a menor bola para esse disco do Deep Purple, cara, como também na Europa, a banda virou motivo de piada. E também não era para menos, né, cara? Assim, tem músicas desse disco, cara, tem uma chamada Too Much Is Not Enough e Wicked Ways, que parecem sobras, cara, de um disco solo do Steve Walsh, do Kansas. Ao mesmo tempo que tem uma outra música chamada The Cut Runs Deep e uma balada chamada Love Conquers All, que, fora de brincadeira, cara, deve ter sido encontrada na lata de lixo do estúdio de ensaio do Foreigner. Uma vergonha, assim. E muito piores do que essas músicas que eu citei, cara, são Fortune Teller, e tem uma outra que chama-se Breakfast in Bed, que assim, que nada mais são, cara, que ridículas tentativas de se imitar o Bad Company,
Pra você ter uma ideia, o disco foi um fracasso tão retumbante, cara, em todos os sentidos, que o temperamental Ritchie Blackmore teve que engolir a volta do Ian Gillan por imposição, cara, não apenas da gravadora, mas também pelos companheiros de banda dele, cara. E aí depois deu do que deu, né? Eles soltaram outro disco fraquíssimo, que é aquele The Battles Rages On, em 1992, e fez com que o guitarrista realmente saísse depois de um tempo disso. E aí, saiu no meio da turnê, inclusive, e aí entrou o Steve Morse, que você já sabe bem a história. E para terminar essa lista de discos que deram muito errado, também não pode faltar o Van Halen 3. No disco anterior, o Balance, né, esse disco já tinha provocado uns calafrios nos fãs, por conta da ausência de uma força, vamos dizer, em todas as faixas. Principalmente da pior delas, né, que é aquela horrível Can't Stop Loving You. Um negócio horroroso. Só que ninguém estava preparado, cara, para o que seria colocado nesse Van Halen 3. Assim, ninguém estava preparado para ouvir o que o Ed Van Halen tinha elaborado para marcar a estreia do Gary Cherone, que era o ex-vocalista do Extreme, no lugar do Sammy Hagar, que tinha sido demitido. Então, logo de cara, como que se ele buscasse enganar todo mundo, cara, o Gary Cherone, ele forçou muito a barra para cantar do mesmo modo que o Sammy Hagar. Desse jeito, a coisa já tinha tudo para dar errado, mesmo, né? Mas assim, o pior, cara, tá na atmosfera das canções que o Ed colocou. A impressão que dá é que o Ed ele montou um repertório com um pensamento assim, ó, pelo amor de Deus, gente, me odeiem. Porque assim, não é possível, cara. As canções assim, as guitarras completamente desleixadas, as melodias super preguiçosas e uns ritmos meio que estáticos assim, em termos de criatividade. Isso sem contar, cara, a ridícula tentativa do Ed Van Halen em imitar o Roger Waters ao cantar e tocar piano numa faixa medonha chamada How Many Say I. Então, pra você ter uma ideia da ruindade desse disco, cara, nenhuma faixa desse álbum jamais entrou em qualquer tipo de coletânea da banda. E vou falar uma coisa, quando algum corajoso se mete a ouvir esse disco, no final da audição, resta só o alívio, cara, de saber que acabou. Pois bem, meu amigo, e por falar em acabar, acabou o nosso vídeo de hoje. Não esquece de fazer a sua inscrição no canal, visitar a nossa loja que tem os produtos muito legais e deixa aqui nos comentários a sua lista de 5 discos que tinham tudo para dar certo, mas deram muito errado, beleza? Então, um abraço e saúde para você, para sua família e para os seus amigos. Até a próxima!